Todos os irmãos que estão aí conectados aí pela internet também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo nesta hora, para a glória do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós orarmos ao Senhor. Você que pode, ponha sobre os vossos pés. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesta hora, amém? Ó Deus, querido Deus, amado Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nos colocar perante a Tua presença. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que somos pecadores. Ó Pai, nós não somos merecedores de tantas bênçãos. Ó Pai, de tantas vitórias vindo da parte do Senhor. Meu Deus, estamos aqui porque acreditamos no Senhor, acreditamos no Seu poder. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos invocar, exaltar o Teu santíssimo nome, ó Pai, nesta hora. Meu Deus, que toda a fúria do inimigo, meu Pai, contra as nossas vidas, contra a Tua igreja, contra o Teu povo, ó Pai, o Senhor repreenda, meu Pai. Nós oramos, ó Deus, desde já, lhe agradecendo em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Nossa Senhora, hoje essa palavra nesta hora, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos adorar o Senhor, começar glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, dizendo que podemos usar que eles são. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Tu és santo, Pai. Tu quero estar junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tu Aleluia! és tudo que há em mim. Quero te ofertar sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
ti, somente a ti, Jesus. Diga somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Que seja a situação, o controle ainda está. Aleluia! A alma de suas mãos. Diga, eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar. Com a
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A alegria do Senhor é a nossa força. Independentemente das lutas, Senhor, nós alegramos em Ti. Senhor, nós alegramos em Ti. Senhor, nós alegramos em Ti. Esta é a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que excede todo entendimento. Disse Jesus, a minha paz vos dou, a minha paz vos dou, a minha paz vos dou, a minha paz vos dou. Se você pode levantar a sua mão e dar glórias a Deus, faça. Glória a Deus, aleluia. Tu és grande, Pai. Tu és grande, aleluia. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Expresse o que está dentro da sua alma neste momento. Oh, meu Deus. Aproveite este momento. Aleluia. Glória a Deus. Ei, Quem fala em língua se edifica.
secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe o lugar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com a gente, que causa arrepio na alma e a gente sente que é verdadeiro. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Ele mexendo no segredo da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe. Ele viu e sabe o remédio. Levanta as mãos e diz: Jesus. Remédio. Eu não quero ouro nem nada, eu só quero que cure-me. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente que a perda de ele pega amigo, só não quero perder tua presença, Jesus, tua presença. O meu remédio, eu não quero ouro nem nada, eu só quero que cure-me. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma. Eu não quero perder tua presença, tua presença, Tua presença, tua presença. tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Oh meu Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Tu és santo, Pai, aleluia. Espírito de Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Pode se sentar nessa hora. Vamos exaltar o nome do Senhor. Amém. Deus poderoso, maravilha. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. A igreja continue glorificando e exaltando. Glória a Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória e exaltação. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amados, nesta hora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Nós vamos estar estudando a porção da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando aí sobre eleição e predestinação, amém? Eleição e predestinação.
Glória a Deus, aleluia. Eleição e predestinação. Amados, antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, glórias a Deus, nós vamos estar fazendo um momento de oração. Sentado mesmo onde você está, ora juntamente comigo, amém? Ó Deus querido, Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero estar orando, meu Pai, nessa hora. Eu quero colocar a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, meu Deus, aqueles irmãos, ó Pai, que nos assiste, meu Deus, ó Pai, nesta hora pelas redes sociais, ó Pai, que o Senhor esteja abençoado de uma maneira poderosa, grandiosa, a vida dos teus filhos, ó Pai, nesta hora, meu Deus, vem concedendo, pois com a tua grande vitória, vem concedendo, meu Pai, pois com a tua grande bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Jesus, amém, Jesus, amém, glória a Deus. Amados, glória a Deus. Você tem aí a revista, glória a Deus. Nós estamos na lição de 3, amém? Lição de número 3, bendito seja o teu nome, Jesus. Lição de número 3, que traz por tema eleição e predestinação, amém? Eleição e predestinação. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eleição e predestinação. Nosso textual, amados, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, amém? Verdade prática. Segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. A nossa leitura bíblica está em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4 ao versículo de número 2, para a glória do nome do Senhor. Eu vou procurar, amados, ser o mais objetivo possível, amém? Glória a Deus. Semana passada nós terminamos um pouco tarde por causa da ceia, amém? Mas hoje quero ser bem objetivo, amém? Nos diz assim a palavra do Senhor Deus. Vou ler o versículo de número 4, os irmãos dê prosseguimento, amém? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor e glória de sua graça, pela qual os fez agradáveis a si no amor. 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, para congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra. Aleluia. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco, meu Deus, esta palavra em tuas mãos. Meu Pai, nós já lemos a tua palavra, pedimos ao Senhor, ó Pai, dai-nos da tua sabedoria. Meu Deus, pedimos ao Senhor, ó Pai, nesta hora, fala conosco de uma maneira poderosa, fala conosco, meu Pai, de uma maneira grandiosa. É que nós oramos, desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.
Amém, Senhor Jesus, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados, o objetivo geral desse texto, dessa lição é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Irmãos, Deus, Ele já sabe, amém? Deus, Ele já sabe quem antemão vai ser salvo. Ele já predestinou, com certeza, alguns para a salvação, mas aqueles que guardaram a fé em Cristo Jesus, amém? Aqueles que guardarem a fé em Cristo Jesus, né? Não cabe ao homem, né, dizer, né, se você é salvo ou se você não é. Existe, irmãos, uma doutrina por aí, né, chamada doutrina da predestinação. Essa doutrina, irmãos, no caso, quem crê são chamados de calvinistas, né? Os calvinistas, eles acreditam, né, que a pessoa, né, boa parte deles acredita, né, que se uma pessoa ela entregar a sua vida, né, para Jesus, independente do que ela fizer, ela é salva, né? Então, irmãos, prestem bem atenção. A predestinação que os calvinistas eles creem, ela é incondicional, né? Não tem condições, né? Não existe condições que possa barrar essa pessoa de ser salva, amém? Agora, existe outro grupo que é o nosso grupo, o grupo dos assembleianos, né? Que são os arminianos, né? Que eles acreditam também, nós acreditamos também na predestinação, só que a predestinação que os assembleianos acreditam, ela é condicional, amém? Existem condições impostas ao ser humano, né, para ele poder obter a salvação, não é de qualquer maneira. É tanto que a Bíblia Sagrada nos fala, né, que a salvação, vou ler lá no textual, diz assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, ele quer que nós, né, sejamos santos, irrepreensíveis, né, diante dele em amor, amém? Por isso, né, todos aqueles que andarem dessa maneira, né, ser santo, irrepreensível e andar em amor, é certo que receberá a salvação do Senhor. É aqueles que forem fiel até o fim, é esses que receberão a salvação. Eleição e predestinação. Praticamente aqui logo na introdução eu já vou logo entregar o ouro, né, para você entender. Eleição, irmãos, quando vou fazer uma eleição para vereador, prefeito, não é assim? O que acontece? Uma eleição, né, na política, geralmente, né, vamos supor que candidata lá 50 pessoas, né, só que só tem vaga para uma pessoa. Então, praticamente, eles vão pegar a maioria, né, dos votos ali e escolher somente um. Então, é dessa maneira também que Deus, né, ele fez para conosco, né? Deus, ele nos escolheu, mas Deus, ele nos escolheu, amados, porque nós, amados irmãos, nós temos lugar para que isso acontecesse. E de que maneira? Nós escolhemos o caminho a ser seguido, né? Você precisa de escolher o caminho a ser seguido, dizer, eu quero andar no caminho estreito. A partir desse momento, é certo que o próprio Espírito de Deus, ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar, né? Ele vai, né, te auxiliar a chegar
até o fim, até o ponto da chegada para a glória do nome do Senhor. E o que é predestinação? Falei de eleição. E o que é predestinação? Glórias a Deus. Deus praticamente, né, predestinou, né, aqueles na qual foram eleitos. Deus predestinou para a salvação. Mas, amados, é como eu disse, né, esta predestinação, ela tem uma condição, ela não é incondicional. Não é somente aceitar a Jesus, irmãos, e eu estou salvo, eu já não preciso, né, mais de ir na igreja. Não é dessa maneira, né? É algo que é gradativo, né? Você precisa galgar todos os dias um degrau de santidade, né? Você precisa procurar estar mais próximo de Deus a cada dia para a glória do teu santo nome. Amém? Diz, pergunta. Igual, por exemplo, a doutrina do Calvino, muitos assimilam ele somente a uma congregação, né? Vou dizer o nome. Mas o que acontece? Eu conheço alguns assembleianos que eles também já creem na doutrina de Calvino. Só que porque geralmente, nós assembleianos nós cremos na doutrina de Calvino, né? Então nós acreditamos nisso daí que está sendo falado. Só que eu conheço pessoas que, tipo assim, que tinham essa doutrina arminiana e simplesmente mudaram e falaram: não, eu acredito na misericórdia, eu acredito no amor, eu acredito na bondade de Deus. Então, por exemplo, nós tivemos um caso em Linhares de um pai, e ele também era pai padrasto, que ele, né, no final ele assassinou 2 crianças, e a doutrina que ele cria era uma doutrina assim, que, por exemplo, assim, se eu quero pecar, não tem um porquê de eu não pecar, porque Deus já sabe que eu quero pecar. Então, de maneira que a doutrina deles, nessa igreja, eles acreditavam assim, que, por exemplo, se eu quero beber, por que eu não vou beber mesmo estando na igreja? E a doutrina deles acreditava assim, por exemplo, que se eu não fizer aquilo que eu não quero, eu estou mentindo para Deus, eu estou enganando. Então, de maneira que foi isso daí uma das disputas, né, levadas ao duplo homicídio que ele fez, porque ele dizia assim: não, eu queria fazer, e se eu não fizesse, eu estaria negando a minha própria natureza. Então, assim, a gente vê que realmente já tem essa confusão, né? Essa comprovação que às vezes a pessoa acredita nisso, sem ao menos saber o que é isso, né? O que isso pode agravar no sentido da salvação. Dentro da doutrina calvinista existe uma ramificação. Hoje em dia existem algumas ramificações dentro da doutrina calvinista e dentro da doutrina arminiana, né? Existe uma ramificação dentro da doutrina calvinista que é bem parecida com um tipo de pensamento que é bem parecido com o arminiano, né? Diferencia, né? Por pouca coisa diferencia, amém? Então a doutrina, só que a doutrina de Pelágio, né, foi um homem, né, que ele praticamente que aperfeiçoou a doutrina calvinista, né? Ele praticamente, né, essa questão do fundamento de ser salvo incondicional, né, praticamente foi ele que aperfeiçoou isso na doutrina calvinista, entendeu? Vamos lá na introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Amém? Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Primeiro diz, glória a Deus, diz. Pastor, só para complementar a fala da missionária, eu conheço e já vi várias pessoas que elas alegam que o preço já foi pago na cruz pelo Senhor Jesus e, mediante isso daí, ninguém precisa de fazer mais nada, porque todo o sacrifício já foi feito. Aí a pessoa acha que ela não precisa de fazer mais nada. O que acontece? É um dos males
né, do calvinismo é esse, né, que acredita assim, o que é o sacrifício para a salvação já foi feito, o sacrifício já foi feito, mas o sacrifício, né, para você receber bênçãos aqui nessa terra, né, não foi feito não, você precisa pagar um preço para tudo. Olha, vou dar um exemplo disso. Se você quer ficar solteiro, você vai pagar um preço. Se você quiser casar, você vai pagar um preço. Se você quiser ser empregado, você vai pagar um preço por isso. Se você quiser ser patrão, você vai pagar outro preço também, né? É claro que quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Pastor, Diz. tem esses dias eu estava vendo um estudo, eu estava acompanhando uma aula de vídeo, e nessa aula de vídeo, o pastor, que inclusive eu fiquei até um pouco assim, né, admirada, ele dizia o seguinte, que não tem essa questão da pessoa fazer jejum, por exemplo assim, suponhamos, às vezes a gente vai fazer aquele jejum prolongado, porque se não doer em mim, é jejum, por exemplo assim, né, porque a gente acaba tendo aqueles horários, aquele hábito alimentar, né, por exemplo assim, eu acordo de manhã e eu já não consigo acordar comendo, eu vou comer algumas horas depois que eu acordei. Então, por exemplo, se eu fizer, na minha concepção, se eu fizer um jejum nesse período que não me doeu, tipo assim, para mim não foi válido. E ele explica o seguinte, que você não tem que mortificar a sua carne. Por exemplo, assim, não tem, às vezes a gente faz aqueles propósitos de ficar 3 dias de jejum, 24 horas de jejum. Ele diz que isso é sacrifício de todo, porque você não pode sacrificar a carne, porque foi o que a Lara falou, que é aquela questão, tipo assim, que o sacrifício já foi pago, então você não tem que mortificar a sua carne, você não tem que sacrificar a sua carne, né? E eu já não acredito nisso. Na minha concepção, isso é uma excusa, tipo assim, o sacrifício já foi pago, eu não preciso mais, né? Tipo assim, pagar o preço já foi pago e pronto, acabou. E o que acontece? E um dia eu estava num grupo de missionários e 90% dos missionários que estavam no grupo, eles tinham esse pensamento, assembleiano, eles tinham esse pensamento. E eles diziam assim, a gente estava fazendo um jejum e eu não quis beber água, e eles, não, mas você tem que beber água. Eu falei, não, gente, não tem nada disso não. E quando eu fui puxar fundo, o porquê que eles questionavam tanto eu ficar 4, 5 horas de jejum, né, e não beber água, aí eu peguei que foi esse ponto. Existe uma linha de pensadores, né? Tudo quanto é lugar, às vezes, sempre tem a ramificação, sempre tem uma divisão de pensamentos, não tem jeito. Eu tenho certeza que aqui dentro existem, né, pessoas que nem for um pontinho, né, diverge o pensamento do meu pensamento, do seu pensamento, não tem jeito, né? Cada um tem um pensamento, às vezes uma opinião diferente, em alguma coisa, em algum assunto, tem diferente, né? E o que acontece? Existe, irmãos, no meio dos assembleanos, né, alguns que creem que quando Jesus ele esteve jejuando lá no deserto, né, eles acreditam que Jesus bebeu água, né? Tipo assim, opinião, cada um tem a sua opinião. Eu acredito, eu respeito a opinião daqueles que pensam dessa maneira, mas eu não acredito que Jesus tenha bebido água. Eu não acredito, né, quando ele esteve ali, né, 40 dias e 40 noites. E se você acreditar que bebeu, eu também não vou discutir com você. Amém? Não vou discutir, né? Porque diz. Meu Deus, pastor, diz. vou ler uma coisa aqui, para talvez facilitar para o senhor o peso de ter que explicar essa palavra para a gente. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, não ponham à prova todas as coisas e fiquem com quem é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os
chama é fiel e fará isso. Então aqui ele está dizendo que a espera de Cristo tem essa condição de preservar o meu corpo, alma e espírito irrepreensível. Lógico, na nossa vida nós temos acidentes de percurso, nós pecamos, nós já declaramos falência nessa carne. Mas o homem que ele é dado ao pecado, a palavra não condena. Sim. Então eu creio na predestinação, eu creio na eleição, está escrito na palavra, mesma palavra que me diz que se eu vivo uma vida para o pecado, eu sou cortado dessa predestinação, cortado dessa eleição e lançado ao fogo. O mal da doutrina da predestinação, do pensamento calvino, uma certa vez eu estava dirigindo acho que foi aqui em Jardim Camburi mesmo, e chegou uma pessoa para mim e falou assim: olha, pastor, eu estava em determinada igreja e lá eles falaram que não tem mais salvação para mim, que não adianta eu ir para lá mais não, né? Não adianta eu frequentar a igreja lá mais não, porque não tem mais salvação para mim. Eles praticamente, né, excluíram a pessoa da igreja, porque por esse pensamento calvinista, né, que por achar que não tem. Então é o homem que muitas das vezes entra para julgar o homem. E quem tem o poder para fazer esse tipo de julgamento, quem é que vai ser salvo e quem é que não vai ser salvo, é somente Deus, né? Então Deus, irmãos, né, ele já sabe quem vai ser salvo. Com certeza Deus ele já sabe, né? Desde o princípio, né, Deus ele sabe quem é e quem não é. Só que isso aí, irmãos, nós temos que procurar conquistar, né, todos os dias, porque a Bíblia Sagrada nos fala que Deus deixou diante de nós dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, né? Basta o homem escolher. Agora, qual é, né, o caminho que ele quer trilhar? Se quer trilhar o caminho da morte, que é o caminho lá que a Bíblia Sagrada fala, e tem o caminho, né, que é estreito, que é o caminho da vida, é o mais difícil de se seguir. A Bíblia Sagrada nos fala, só que nesse caminho, irmãos, você vai passar por perseguições, né? Nesse caminho, né, você vai ter, né, que fazer grandes renúncias na sua vida, você vai ter que renunciar, né? E é uma das coisas que eu acredito, né, que muitos usaram de desculpa, né, para poder seguir essa doutrina aí, né? Me perdoe quem é que segue essa doutrina, mas, né, alguns, né, eles acreditam que anda segundo essa doutrina para ter desculpa para poder andar no pecado, né? Porque eles falam, né, que salva incondicionalmente, independente de se ela está cometendo pecado ou não. Então, amados, o Senhor nos fala que nós temos que viver uma vida santa, amém? Vamos entrar aqui: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Foi o que eu falei para os irmãos. Olha o gráfico lá, né? Praticamente ali, né, tem alguns bonequinhos, né, e somente um bonequinho praticamente está sendo escolhido no meio daqueles. Então, né, o que acontece? Deus, ele está fazendo uma eleição, né? Ele faz uma escolha, né? Deus, ele nos escolheu, né, para estarmos aqui, para podermos adorar o nome dele, né, para podermos exaltar o nome dele e termos o direito da nossa salvação, amém? Aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amados, uma coisa eu quero dizer para os irmãos, é que Deus, ele que nos escolheu. Nós, amados, né, nós demos indício de que queríamos, né, servir a ele, de estar na presença dele.
E aí o que aconteceu? Deus, ele nos separou, né, para esta grande obra, amém? Mas foi Deus, né, praticamente que nos escolheu, né? Ah, pastor, então o senhor está querendo dizer então que ele, né, tem os seus escolhidos, ele tem os seus predestinados. Então Deus, ele está agindo como na nossa vida como se fosse marionetes? Não, não é dessa maneira, né? Não é dessa maneira. Tem que haver um esforço da sua parte para que você tenha a salvação. O preço foi pago? Foi. Mas o preço que você tem que pagar é a obediência, é a santificação diante da presença do Senhor. Se você não obedecer a palavra do Senhor, jamais você vai conquistar essa salvação para a tua vida, amém? Vejamos esses aspectos adiante. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso por isso essa doutrina é chamada de cristocêntrica, amém? Glória a Deus. Então somente em Jesus que nós somos eleitos e predestinados. Se você, né, permanecer até o final, mas sem Jesus, né, você não vai obter a salvação, porque somente em Jesus é que nós podemos ter a salvação, amém? Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido a sua vida. Deus, né, praticamente já te predestinou, né, para a salvação. Mas é como eu disse, você, né, Deus, ele já sabia quem é que ia dar lugar e quem não ia dar lugar, né, para poder obter essa salvação, amém? E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Deus, ele nos separou diante de muitos, né, e disse assim: esse aqui, né, eu separei para ser santo e para ser irrepreensível diante da minha presença. A Bíblia Sagrada nos fala, né, que aquele que for fiel até a morte, esse será salvo, amém? Então é necessário ter fidelidade diante de Deus. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé, amém? Então a eleição, ela é feita dessa maneira. A partir do momento que nós nos unimos a Cristo, né, praticamente nós estamos sendo eleitos pela fé, amém? A partir do momento que você aceitou Jesus, você está pela fé, né, sendo unido a Ele e de antemão sendo eleito por Ele, sendo separado, né, para ser santo e ser santificado diante da sua presença, amém? Nossa declaração de fé assevera. Declaração de fé é o manual, aquele manual ali, né, aquele manual, né, geralmente na CPAD, né, vende esse manual. Quando ele foi apresentado, ele estava de R$10, não sei, né, o valor dele agora, amém? Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, amém? Então Deus, ele já escolheu a igreja. Deus, irmãos, a predestinação calvinista, irmãos, ela é individual. Agora, a eleição, irmãos, arminiana, ela é coletiva. Deus, ele escolheu a sua igreja. De antemão, Deus, ele já, né, sabe quem são, né, os seus salvos, amém? Os seus escolhidos. As condições da eleição. A Bíblia ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a nós, que deseja que todos os homens sejam salvos. Então, irmãos, Deus,
né, ele trouxe salvação a todos os homens. E vão, irmãos, né, seria vão, né, praticamente ele nos colocar aqui nesse mundo, né, tipo assim, esse aqui, né, vai ficar aqui nesse mundo para ser lançado no inferno. Não, né, para que Deus ia, né, fazer isso? Deus, né, praticamente, ele nos colocou nesse mundo para que nós fôssemos provados, para saber, né, quem seria e quem não seria, né? Quem seria fiel e quem não seria. Então Deus, ele deixou, né, o livre-arbítrio. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. A partir do momento que nós passamos a crer na doutrina calvinista, praticamente nós, amados irmãos, praticamente temos que anular o livre-arbítrio. Para que livre-arbítrio? Sendo que todos praticamente só aceitar Jesus, né, levantar a mão já é salvo. Para que livre-arbítrio? Então, de nada vai adiantar o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, irmãos, Deus nos escolheu, Deus, ele chamou, né, todos os homens para ser salvos, e que deseja que todos os homens há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, irmãos, a salvação é para todos. Amém? Não existe pessoas que já são predestinadas para o inferno. Não existe pessoas que já são predestinadas para o céu. Deus, ele colocou dois caminhos, né? É certo que Deus, ele sabe quem é que vai suportar até o fim, porque a eternidade está no controle das suas mãos. Amém? Mas não cabe ao homem dizer, aquele ali, eu nem vou lá evangelizar ele, nem vou lá pregar para ele, né, porque ele já está destinado para o inferno. Nós não podemos fazer, né, esse tipo de coisa, né, porque senão nós vamos ter que anular o livre-arbítrio. Amém? E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que está querendo dizer aqui, irmãos? Vocês são salvos pela graça. Que graça é essa? Jesus, né? Por meio da fé. A partir do momento que nós, por meio da nossa fé, entregamos a nossa vida para Jesus, nós, a partir desse momento, nós passamos a compartilhar da salvação que está em Deus. Mas nós só seremos salvos, amados, a partir do momento que nós procurarmos andar, né, segundo a palavra de Deus. Amém? Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Amém? Não é por mérito, né? Porque graça, irmãos, é favor imerecido. Amém? Foi através, né, do favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Jesus foi lá e morreu em favor das nossas vidas. Amém? Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo. Amém? Então, né, foi por iniciativa dele. Ele foi lá, morreu em favor das nossas vidas, para que nós tivéssemos a salvação. Então, a partir do momento que nós aceitamos a ele, então ele nos separa, né, para esta grande obra. Amém? Os irmãos estão entendendo? Está tendo alguma dúvida, né, quanto ao que eu estou falando aqui? Se os irmãos tiverem, os irmãos podem me interromper, eu vou tentar explicar de uma maneira melhor. Amém? Não pelas nossas obras. Amém? Não quer dizer aqui, irmãos, é claro que as obras são importantíssimas,
Só que não é por obras, irmãos, que nós seremos salvos. Porque tem pessoas, né, que não aceitou Jesus, não entregou, né, a sua vida para Jesus, né, mas é repleto de obras, né? Então não é por obras que vai ser salvo, é por meio da fé em Jesus Cristo, é que nós, né, somente em Jesus, porque a Bíblia Sagrada fala, né, que Jesus é o nosso único mediador, amém? É o único mediador entre Deus e os homens, né? Se você colocar aí nesse meio aí, né, José, já não vai estar valendo, né? Aí eu creio em Jesus, mas eu creio também, né, no outro homem que passou aqui sobre a face da terra. Não vou citar nomes por ética, amém? Aí eu creio em Jesus, mas eu creio também, né, que se eu, né, pedir a tal pessoa vai fazer o que Jesus também pode fazer por mim. Então, praticamente você está anulando, né, praticamente a salvação que vem através de Cristo, amém? Pastor, diz. eu vou falar o que eu entendi, se eu estiver errado, tá? Sim. Eu entendi que a predestinação é o fato do Senhor, ele já saber quem vai escolher e quem vai permanecer até o fim. A predestinação armeniana, a que nós cremos. Sim. Isso. Aí, a salvação não é pelas obras, mas o galardão ele é. Certo? O galardão é pelas obras. O galardão é pelas obras. Então, a gente já tem que viver na santidade para conseguir chegar até o final do caminho estreito. Com certeza. Mas Deus, ele é tão bom que além de a gente já ter que fazer isso, ele ainda dá uma recompensa para nos estimular, né? O que acontece? As provações. Deus, ele nos escolheu, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele nos separou para essa obra. E se nós formos ser fiel até o fim, é certo que Ele vai nos entregar esse galardão. As obras é importante em questão do seguinte, irmãos, que a fé sem obras, ela é morta. Mas que obras que está dizendo aqui? Essas obras que está querendo dizer aqui é as obras de vamos supor, de obediência, né? De santificação. Obediência são obras, não é obra de caridade. Caridade também, tipo assim, inclui você ser uma pessoa caridosa, amém, isso é bom, né? Mas não quer dizer que você vai ser salvo só por fazer caridade, como pensam alguns. Ainda que eu entregue todos os meus bens aos pobres, o meu próprio corpo vai ser queimado. Se eu não tiver amor, serei como o símbolo cretino. Ele dá exemplo ali de que ele pode ser o cara mais caridoso. Isso. E não Não próximo necessariamente. surtir efeito algum. Justamente, porque na realidade a salvação, o que as pessoas aí fora confundem, irmãos, é que, eu vou ser salvo, né? Porque todo mês, praticamente, eu dou uma cesta básica, né, para uma família carente, né? Com certeza Deus ele vai entrar com salvação, mas a pessoa nunca entregou a vida para Jesus. Irmãos, o que eu estou querendo mostrar para os irmãos é João capítulo de número 14, versículo de número 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não está falando ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Ele está apontando praticamente ele como Deus, né? Jesus está apontando ele como Deus, diz. Inclusive, eu li um livro, um dos livros mais interessantes que eu li, que aprendi com os irmãos, é chamado Babilônia, Religião dos Mistérios, de Ralph Waldo. É difícil de encontrar esse livro. Mas ele é fantástico. Eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro. E nesse livro, ele, dentre muitas coisas que ele esclarece, ele puxa lá de Nimrod, né, que vem essa mistificação, dessa questão de um Deus infante com uma mãe que é algo terreno, se uniria com o divino, que nasceria uma criança, um infante, e aí que dá aquela origem a Tammuz, que vai ramificar. Enfim, eles lá dizem o seguinte, que nessa religião, né, eles acreditam, eles têm Jesus como um Deus iracundo, eles têm Jesus como um Deus nervoso, aquele Deus cheio de raios e trovões, pronto a matar com todo mundo. Por isso que eles têm
mas, por exemplo, se eu quero um casamento, então eu vou pedir para esse Deus aqui, e esse Deus, com todo amor, vai lá conversar com Jesus, e Jesus vai liberar para minha bênção, né? Uma senhora pertencente a essa religião, e um dia ela me questionava, falou assim: Adriana, por que vocês não gostam da fulana? Eu disse para ela: fulana para nós foi um ser um, né? Depois da obra que Deus deu para ela seguiu a vida dela comum. E ela disse: não. Aí, na época a gente era imigrante, eu trabalhava nas limpezas com ela, e ela disse assim: Adriana, sabe por que você trabalha nas limpezas? Porque você não pede para ela. Porque você está pedindo tanto para o filho, que o filho não te ouve, por isso que vocês estão na situação. Aí eu falei para ela, não, dona Maria, é diferente. Eu falei com ela, assim: o filho me ouviu e me deu a oportunidade de estar aqui, limpando a casa da senhora, para pregar que ele é o único caminho que a senhora deve seguir. Então, assim, isso é incutido na mente das pessoas. Eu não estou dizendo que Jesus, também nesse fantoche, essa marionete, pregado por esse evangelho facilitado aí fora. Né? Porque tem um evangelho facilitado aí fora que acha que, tipo assim, eu vou fazer e não vai acontecer nada comigo. Tudo tem um preço, não é verdade? Só que nós acreditamos sim que eu não consigo ter acesso ao Pai sem antes passar por Cristo. E Cristo não é esse Deus iracundo, pronto para matar, exterminar, fulminar todo mundo. É claro que eu acredito que ele tem o seu parâmetro de santidade. Eu posso chegar diante dele de qualquer maneira, né? Mas canticlete, falando gira, toda nua, toda doida, eu posso. Mas é claro que se acontecer de alguém num estado de leigo, nesse sentido, todo drogado, todo louco, clamar ele no socorro, eu acredito que ele ouve, eu acredito que ele Com sofre, certeza, né? com certeza. Uma pessoa que não tem conhecimento, Deus ouve com certeza. Diz. Mas na ignorância, eu creio assim. Na ignorância, eu O creio. Senhor me resgatou das drogas, do álcool, e eu não conhecia minha família toda do Gadombré. E eu ouvi um rapaz falando: olha, Jesus tem poder para te tirar das drogas. E eu tinha uma vida boa financeira, eu tinha patrimônio, trabalho. Então, tudo que eu fazia, eu pensava: eu tenho direito de fazer isso. Só que houve uma época que eu perdi o controle. E eu já não conseguia mais interromper esse uso. E esse amigo falou para mim: olha, Jesus tem poder para tirar você dessa situação. E um dia eu subi durante 3 vezes o monte com droga nos bolsos. E eu falei: Senhor, se o Senhor está me ouvindo, eu sozinho em cima daquele matagal, não sabia onde é que os crentes iam. Eu fui para falar com Deus, e ele me falou: vai falar com Deus que ele vai te libertar. E ele me libertou das drogas, mesmo com a minha ignorância de subir impuro, bêbado e drogado. Ele viu a condição da ignorância, me limpou, me resgatou, me deu o conhecimento, e é lógico que com o conhecimento que eu tenho hoje eu não vou fazer do Senhor um momento ali de falta de reverência com Ele, mas eu não creio que ele na época sentiu isso. Pelo contrário, eu acredito que ele falou: vem que eu estou te esperando. Por isso que ele me restaurou. Glória a Deus. Então, irmãos, o que acontece? Jesus, nós só conseguiremos, né, ser salvos através de Jesus. E é igual eu expliquei no começo, né? Na doutrina calvinista, eu volto a repetir, na doutrina calvinista, né, a pessoa ela é salva incondicional, não importa as condições, né? Essa pessoa levantou a mão, aceitou Jesus, ela está salva. Já na arminiana, Armínio ele acreditava dessa maneira: Jesus ele salva, né? Só que existe condições para a pessoa ser salva. Irmão, se não tivesse condições para a pessoa ser salva, por que a Bíblia Sagrada fala, acho que é Mateus capítulo 7, versículo de 21, diz assim: e muitos naquele dia chegarão diante do Senhor e dirão: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós profetizamos. Aí ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, existem condições. Quem está praticando o pecado, quem está praticando a iniquidade, não está salvo. Amém? Então, é necessário a pessoa ela aceitar Jesus e andar conforme esse manual. Amém? Para que ela venha obter a salvação. Vamos lá.
vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos, irrepreensíveis diante dele, amém? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então Deus, ele nos escolheu, mas para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis até o fim. Se você for santo e irrepreensível até o fim, né, com certeza você vai ser salvo. O que é santo, ser santo? Ser santo é ser diferente, é fazer a diferença e ser separado. Isto é ser santo. E o que é ser irrepreensível? Ser irrepreensível vou dar um exemplo para os irmãos aqui. O pai, né, ele vira para o filho e ele fala para o filho, criança ainda pequena, diz assim: ó, tá aqui esse copo, meu filho, você não pode mexer nesse copo, não pode, não pode. Aí, o que acontece? O filho, quando ele é irrepreensível, ele ouviu uma vez só, irmãos, ele não precisa, ele já sabe, toda vez que ele vê o copo, ele fala assim: papai falou que eu não posso mexer naquele copo, né? Já, né, quando o filho é repreensível, o que acontece? Né? O pai terminou de falar, passa poucos minutos, o menino está lá com a mãozinha querendo pegar o copo, aí, o que foi que o papai falou para você? Para não mexer no copo, não foi? Então, a pessoa, quando é repreensível, toda hora Deus precisa de ficar chamando a atenção dele, né? O pai precisa de ficar chamando a atenção dele, mas a pessoa, né, quando é irrepreensível, Deus não precisa falar nada, né? Ensina uma vez só, praticamente ele já aprendeu, amém? Então isso é ser irrepreensível. Santo, a palavra santo, né, ela vem do vocábulo hagios, significa separado do pecado, amém? Irrepreensível, né, amonos, expressa algo sem defeito ou inculpável, amém? Então, né, praticamente a pessoa, né, sem defeito e inculpável. Os termos apontam para a santificação, mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo, amém? Então a pessoa, né, quando ela se torna santa, né, praticamente essa pessoa cria um certo padrão, um alto padrão ético e moral, amém? De forma que ela consegue agradar a Deus com a sua maneira de viver, amém? Isto no caso, ter santificação em sua vida. Portanto, Efésios capítulo número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 3, o apóstolo Paulo diz: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. O apóstolo Paulo estava falando dessa maneira para os Efésios, porque os Efésios, em outra hora, eles andavam em imoralidade sexual, né, e em impureza e em cobiça. Por isso agora ele estava, né, dando orientação para que eles não vivessem mais aquela vida, né? A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortação contra a velha conduta, tais como mentira, né? A pessoa não pode viver, lá no capítulo de número 4, irmãos, né? Se você for ver lá, né, praticamente tem uma lista, né, de coisas que não pode fazer, né? Furto, palavras torpes, tanto que a Bíblia Sagrada lá em Efésios
né, fala que para não falar, né, palavras torpes, para que não entristeçais o Espírito de Deus, porque a partir do momento que nós xingamos um palavrão, praticamente nós estamos entristecendo o Espírito de Deus, amém? Amargura, ira e cólera, tudo isso, né, praticamente no capítulo de número 4, né, vem trazendo aqui, amém? Eu vou tentar ler aqui. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios, né? É o epígrafe aqui, né? Aí diz aqui, no versículo de número 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí vem falando sobre a ira: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem, a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada do meio de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Glória a Deus. Aí, né, praticamente mostrou uma lista aí, e ainda severas advertências contra a fornicação e a impureza. Aqui nesse capítulo fala sobre a fornicação e a impureza, né? Irmãos, esses aqui, praticamente a mentira, o furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera, praticamente são coisas que nós estamos praticando contra o nosso próximo. E já essas advertências aqui, praticamente são coisas que a gente está praticando contra nós mesmos, amém? Fornicação e impureza, embriaguez e avareza, né? São coisas que são más para a nossa alma, amém? Vamos lá. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível, amém? É isso que Deus quer, amém? Que não tenha pecado, né, sobre a sua igreja, né? Ah, pastor, mas não tem como, mas todos pecaram e destituídos, mas a Bíblia Sagrada fala que o reino de Deus ele será tomado à força. E que força é essa? Né? A força de vontade, né? A força de querer conquistar, né, a sua vitória, amém? Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo, amém? Então, praticamente gradativo. Nós, né, temos que procurar todos os dias galgar esse degrau da santificação. Predestinado para filhos de adoção. Vamos me apressar aqui para nós concluirmos. A predestinação em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, né? O predestinou, que a palavra é prorison. O pro, né, indica algo feito antes, né? E horizon significa determinar, amém? Pro-horizon, antes
determinar. Então, praticamente, Deus determinou tudo antes. Né? Antes de fazer a humanidade, Deus já tinha projetado a humanidade, toda a humanidade. Projetou praticamente, e Ele já sabia quem é que ia escolher o caminho mau e quem é que ia escolher o caminho do bem. Amém? Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Amém? Então Deus praticamente Ele elegeu, né? E no meio daqueles eleitos, né, Deus predestinou. Amém? No meio dos eleitos, Deus Ele predestinou. Tem algumas pessoas que dizem que predestinação e eleição é a mesma coisa. Eu vejo que tem uma certa diferença, né? Porque às vezes, irmãos, Deus às vezes Ele separa, Ele escolhe, né? Só que no meio daqueles escolhidos tem alguns praticamente, né, que não vai ser fiel. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Justamente, tem pessoas que são chamadas por Deus, né, mas no meio daqueles chamados teve pessoas que procuraram ficar mais no pecado. Pastor, isso é o que o apóstolo chamava de apóstolos? Afastamento de Deus. Eram os homens Os apostados. eram os chamados, eles optaram em se apostatar da fé, né? Afastar, justamente. E é o que a gente estava até falando um dia desse atrás, e é uma das coisas que o inimigo, né, com o que está acontecendo ultimamente, né, com essa onda do coronavírus, é uma das coisas que o inimigo vai tentar demais fazer com as pessoas, né? O afastamento de Deus. Mas por quê? A congregação é quem nos faz, nós estarmos congregando, é quem nos faz receber a unção de Deus, né? Estarmos no meio de um povo, é tanto que Deus fala assim: ó, quão bom e quão suave é em união, é como óleo que desce sobre a cabeça, escorre pela barba e desce até a orla. Isso fala de quê? De estar transbordando a graça de Deus. Mas para você estar transbordando a graça de Deus, você precisa estar com bom e com suave, vivendo com seus irmãos, né? A Bíblia Sagrada fala, né, no livro da Epístola de João, que aquele que... João de 5 a 9 fala que a gente também tem que caminhar junto, congregar da gente ser perdoado. Justamente. E é um dos meios que o inimigo, nesse tempo de Covid, encontrou. Não estou falando que quem está dentro de casa está desviado, não, tá vendo? Não estou falando isso, não. Eu só estou falando que às vezes tem pessoas que não aproveitam as oportunidades. Às vezes está dentro de casa, às vezes tem pessoas, não estou falando todos, né? Eu estou falando que às vezes tem pessoas que às vezes estão dentro de casa e às vezes não aproveitam a oportunidade. Às vezes tem a oportunidade de ver uma pregação, às vezes tem a oportunidade de estar lendo a Bíblia, às vezes tem a oportunidade, né, de estar jejuando, estar fazendo alguma coisa útil, e tem pessoas que preferem, muitas das vezes, né, ficar todo o tempo na frente do celular, todo o tempo na frente de uma TV, amém? Então os irmãos, não me entendam mal, amém? Diz. Tipo assim, eu não posso generalizar, eu vou falar por mim. Eu noto que, tipo assim, há uma diferença? Tem uma diferença. Tem. Eu me sinto aqui assim, por exemplo, eu sinto falta dos cultos. Esses dias a gente estava conversando, foi semana passada, e eu até comentei contigo que eu estava me sentindo perdida. E tipo assim, aí às vezes eu falo assim, não, poxa, mas a mulher é pastor, é missionária. Mas assim, eu dentro de casa, eu oro, eu tenho minha leitura diária. Estou lendo, acho que nunca li tanto da minha vida. Lá em casa, na mesa, praticamente está todo esparramado, tanto livro. Então, sabe o que acontece? Mas me falta algo. Eu me sinto amputada. Não tenho, eu estou curada, mas eu estou incompleta. Me falta aquela comunhão. É o fervor. É diferente. Não que, por exemplo, eu esteja afastada. Igual o pastor mesmo sabe, igual a Lê às vezes vai em casa, chega lá, livros pela casa inteira, a gente lê, a gente tem um relógio de oração, né? O horário que a gente ora, tudo tranquilo. Mas assim, eu sinto
eu sinto que ainda me falta algo, eu me sinto incompleta. Então, eu não vou falar, não vou generalizar, mas para quem tem o costume de congregar, para quem tem o costume do culto, né? O bom costume da casa do Senhor, não está normal. Não está. Né? Não está normal, está incompleto. Está incompleto. Está faltando uma pitadinha de sal. E por isso que a maioria de muitos teólogos acreditam que nós estamos muito próximos do arrebatamento, é justamente por causa disso. Porque a Bíblia Sagrada fala, né, quando ele falou aos Tessalonicenses, ele disse assim, olha, o que os Tessalonicenses estavam achando que Jesus ia voltar naquele momento. Aí ele falava assim, não, isso, ninguém se engane, nem turbe o vosso coração, porque isso não vai acontecer, isso ter a vinda de Jesus, sem que antes venha o tempo da apostasia. Irmãos, cá para nós, quando nós estávamos tendo culto, já estava havendo o tempo da apostasia. Só que agora, sem haver culto, está pior. Está pior, irmãos. Não está normal. Aí agora que as pessoas, né, grande parte das pessoas, se afastaram, infelizmente, do Senhor. Né? Mas em nome de Jesus Cristo, eu acredito que Deus há de fortalecer todos aqueles que estão, né, dentro dos seus lares, que não podem vir à casa do Senhor. Né? Em nome de Jesus Cristo, Deus ele vai encher da unção e do poder em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória seja dada no nome do Senhor. Que a eleição é a escolha feita por Deus. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo. Olha, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si. Então, esse povo precisa estar em Cristo para que ele seja predestinado a ser salvo. Amém? Vamos lá. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Amém? Eles recebem o chamado de Deus, mas eles perseveram até o fim. Amém? Filhos por adoção. Presta atenção nisso aqui. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Amém? Paulo é o único escritor. Por quê? Irmãos, Paulo ele conhecia muito bem esse termo, porque os romanos eles tinham esse costume de adotar filhos, né? Quando não tinha filhos, eles adotavam. Já no meio dos judeus, irmãos, no meio dos judeus não tinha essa questão de adoção de filhos, né? Geralmente, até mesmo, era até triste para a mulher, né? Quando ela não tinha filhos, ela era rejeitada e ela era considerada uma pessoa, muitas das vezes, amaldiçoada, né? E aí, você acha que alguém ia querer dar um filho para essa mulher cuidar? De maneira nenhuma, porque considerava ela amaldiçoada. Já no meio dos romanos, não, né? Já era de costume, né, ter a adoção de filhos. Então, praticamente, Paulo ele conhecia muito bem esse termo. Amém? Vamos lá. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. Amém? O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei e a adoração no templo e as promessas. Amém? Romanos capítulo de número 9, versículo de número 4. O livro de Romanos é o livro, irmãos, que praticamente é recheado dessa palavra, né? Mas tem essa palavra adoção, a fim de redimir os que estavam sob a lei,
para que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Gálatas capítulo de número 5, Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 5. Amém? A partir do momento, e lá em João capítulo de número 1, versículo de número 12, também fala: e todos aqueles, né, que o aceitaram, né, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso está falando da adoção também, que a partir do momento que nós aceitamos Ele como nosso Salvador, nós passamos a ser chamados como filhos de Deus. Amém? Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Amém? Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, por meio de Jesus, né, praticamente nós somos adotados, fomos chamados filhos, e a partir desse momento nós somos predestinados a ser salvos. Amém? Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, o sistema de adoção que eu falei. Amém? Mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Amém? Foi por amor, né? E que amor foi esse? Né? Foi, né, o ato de ter entregado o seu próprio filho, né? Deus, né, nos entregou Jesus Cristo, né, para que todo aquele que nele cresce, né, fosse salvo. Amém? Já estou terminando. Amém? Não dorme não. Né, se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Se somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Nós somos filhos e co-herdeiro em Cristo. Por que é co-herdeiro? Porque através de Cristo que nós, irmãos, recebemos esta herança, né? Glória a Deus. Diz. Pastor, só uma observação rápida. Diz. Com base nessa palavra aí, todo mundo que prega o Evangelho fácil, que é o funcionário do setor, fala que a gente tem o mesmo valor que Jesus para Deus. Sim, tipo assim, nós temos o mesmo valor para Deus, só que esta salvação, ela só é alcançada através da fé em Jesus Cristo e a santificação através da sua palavra, né? Me explica a forma que eles falam que a gente tem o mesmo valor de Jesus, que tipo assim, se comparam com Deus. Como se fôssemos semideuses. Não, aí não. Entendi. Não é semideuses, não. Nós somos irmãos dele, adotados pelo Pai por ele. Quando fala o termo primogênito, quando vem o termo primogênito, está falando que ele foi o primeiro a morrer e a ressuscitar, tá? Foi o primeiro a morrer e a ressuscitar. E essa ressurreição nós alcançaremos no final. Amém? Pastor, inclusive tem um pastor de internet, fica sentado no banquinho fazendo umas lives. Ele mesmo que fala isso. E ele, uma das situações que ele fala, ele bate no peito e ele diz assim: eu sou tão justo como Jesus. Nós somos, não sei se os irmãos já viram, você bate no peito e ele diz assim: nós somos tão justos como Jesus. Nós somos tão santos como Jesus. E assim,
há uma contradição nisso, não é verdade? Porque eu acredito que na questão de justiça, de santidade, a nossa justiça, a Bíblia diz que ela é como um trapo de imundícia perante o Senhor. O mais justo que a gente quer ser, ainda digamos, é um pano Tão de chão. santos como Jesus, porque Jesus não teve pecado. Aí eles batem no peito e dizem assim, nós somos a geração, e ele diz, eu sou a geração justa como Jesus. Faço parte da geração que é tão santa quanto Jesus. Infelizmente, é um público muito jovem. Essa geração, né? infelizmente. É um público muito jovem, né? Então, assim, esses dias a gente estava lendo o livro do Gênesis e a gente estava pensando, meu Deus do céu, se Sodoma e Gomorra, por causa do pecado da sodomia, ele foi transformado em cinza, né? Digamos assim. Sim. No juízo de Deus, imagina se o juízo de Deus chegar para nós, na atualidade, como chegou para Sodoma e Gomorra, que o pecado hoje é bem mais avançado do que naquele dia. Poucas pessoas, e hoje praticamente o mundo inteiro, né, praticamente peca contra Deus. Até nós que estamos perante a presença do Senhor, não vem dizer que não tem pecado, porque nós pecamos, não tem jeito, né? Infelizmente, nós falhamos perante a presença do Senhor. Nós estamos esforçando a cada dia, né, para não pecarmos, mas todos nós pecamos, né? Diz. Ele poderia até dizer que a gente é justificado por ele, que a gente é santificado por ele. Porque isso a palavra nos fala. Mas falar que, tipo assim, que eu sou justo como ele, né? Eu sou santo como ele. Paulo falou uma série de características que ele tinha. Judeu, fariseu, explicando cada coisa, e ele falando, gente, eu considero isso tudo como esteira, porque diante do Senhor aqui eu estou me esforçando dia após dia para conseguir no final ressuscitar com ele. Na verdade, a nossa natureza caída, né? Vamos, irmãos, vamos aqui. Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Né? Mateus capítulo de número 11, versículo de número 26. Né? Na oração, foi dita essas palavras. Assim foi do seu agrado. Então, foi da vontade de Deus, que Jesus Cristo ele viesse, morresse em favor das nossas vidas. Irmãos, e foi feita uma ponte, que nos liga a Deus, e essa ponte que nos liga a Deus é Jesus. Somente através de Jesus, praticamente, que nós podemos obter a nossa salvação. Amém? Os privilégios da adoção. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Deus, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem. A imagem de Deus. Amém? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, praticamente nós passamos a ser filhos de Deus, passamos a ser filhos de Deus e a imagem de Cristo, amém? Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecado, dando-lhe o direito, e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, amém? Então, hoje nós podemos chamar o nosso Deus de Pai, amém? Porque praticamente Ele nos adotou. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros
de Cristo. Foi o que eu falei para os irmãos, que através de Cristo é que praticamente nós recebemos essa herança. Das promessas de Abraão. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa, porque essa promessa também, ela tinha sido feita a Abraão, né? Ela tinha sido feita a Abraão. Só que agora, quando a promessa ela é feita a Abraão, irmãos, essa promessa, ela estendia somente aos judeus. Mas agora, né, a partir do momento que Cristo morreu, esta promessa, né, ela estende também a nós. Quando a promessa ela estendia somente ao povo judeu, todo aquele que quisesse ser salvo tinha que aceitar todas as tradições e todos os costumes judeus. Ele tinha que aceitar para si. Ele tinha que passar a viver como o judeu vivia para obter a salvação. Só que a partir do momento que Cristo morreu, irmãos, praticamente isso estendeu para a igreja, né? Aqui a igreja quer dizer chamados para fora, né? Todos aqueles que foram chamados por Ele, né? Essa promessa se estendeu para todos aqueles que o Senhor o chamou, amém? Para obter essa salvação e não somente ser salvo, mas ser herdeiros em Cristo de tudo aquilo, né, que é do Pai, amém? E das promessas de Abraão e da vida eterna, Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna, amém? A sublimidade do propósito divino na predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Então, irmãos, Deus não escolheu desde o princípio, né, tal pessoa para ser salvo ou para ir para o inferno. Essa pessoa, ela foi com suas próprias pernas. Ela fez a escolha. É claro que Deus sabe desde o princípio quem é que vai fazer a escolha má e quem vai fazer a escolha boa. Amém? Deus sabe desde o princípio. Mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Então, né, praticamente, isso aqui está falando de livre-arbítrio, né? Mas deseja, é o desejo do coração de Deus, que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Se você arrepender, meu filho, você vai ter a vida eterna. Se você se converter, você vai ter a vida eterna. Mas se você não se arrepender, né, existe algo que está destinado para a tua vida, né? É o lago de fogo. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, né, a fala predestinação, né, Atos 4, 28, Romanos 8, 28, 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios capítulo 1, versículo número 5 e o versículo número 11. Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Não, pelo contrário. Deus fala que Ele, né, praticamente predestinou todos para ser salvos, né? Deus quer que todos sejam salvos e se arrependam dos seus pecados, né? Jamais Deus predestinou uma pessoa para ir para o inferno, amém? Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Quando fala na Bíblia Sagrada, né, o termo predestinação, sempre está falando, irmãos, predestinados a ser salvos, não predestinados a ir para o inferno. Esse termo não é usado na Bíblia Sagrada. Só que a pessoa está predestinada a ser salvo ao
ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Esta é a resposta. Se alguém chegar falando sobre predestinação para você, esta é a resposta que você tem que dar. A Bíblia Sagrada, ela fala sobre predestinação, né, a respeito sempre a respeito da salvação, nunca, né, falando que o homem está predestinado ao inferno, mas ela está condicionada a pessoa se arrepender e ter fé somente em Cristo Jesus. Essa é a resposta que você tem que dar, amém? Predestinação e o amor. Antes de Deus criar aquela coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido, né? O caminho da salvação estava estabelecido, né? Só que dependia de cada pessoa, né? Foi o que eu falei. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, né? Não foi algo que foi feito por acaso. Deus olhou e falou assim: não, nós vamos decidir aqui agora quem é que vai ser salvo, quem não vai ser salvo, né? Não, desde o princípio, antes de ele fazer tudo, ele já tinha projetado. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa de sua própria determinação e graça. Esta graça foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, amém? Essa graça foi nos dada desde os tempos eternos, a graça de alcançar a salvação. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, amém? Então a salvação vem pela propiciação. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus, amém? Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Então, foi o que eu disse, João capítulo de número 3, versículo de número 16, porque Deus, né, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, né, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, amém? Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, amém? Então, praticamente nós somos atraídos a Ele, né? Deus, Ele coloca a vontade no nosso coração de estar mais próximo dEle, né? Nós não somos obrigados, né? Ele nos concede essa graça, né? E essa vontade de estar perto dEle, né? E já tem pessoas que optam: não, eu não quero, e praticamente essa pessoa desiste desse caminho, segue o seu próprio caminho. Mas, para a glória do nome do Senhor, louva a Deus pela sua vida, né, que você escolheu a boa parte, né, de estar aqui nesta manhã para poder adorar e para poder glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que criam e perseverariam na fé e viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais
divinamente estipuladas, amém? Você escolheu a boa parte, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Amados, nessa hora, para a glória do nome do Senhor, se coloca sobre os vossos pés. Gostaria de convidar o nosso irmão Pablo Duarte, está louvando ainda ao Senhor Deus, amém? Glórias a Deus. Os amados irmãos têm a liberdade para glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Antes, enquanto nosso irmão Pablo Duarte se prepara, gostaria de saber, fazer as perguntas, amém? O que significa eleição? Escolha. Eleição traz a ideia de escolha, amém? Qual é a finalidade específica da eleição? Santos irrepreensíveis, amém? Literalmente, o que significa a predestinação? Determinar antes. Determinar antes, amém? O que moveu o Pai a nos adotar? O amor. Em que consiste a sublimidade dos propósitos eternos da salvação? A sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação consiste no amor de Deus. O amor de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Nosso nome, Pablo Duarte, vai estar louvando o nome do Senhor. A igreja tem liberdade para glorificar a Deus, amém? Bendito seja Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Tu és santo, meu Pai. Oh, bendito seja Deus, aleluia. Aleluia. Tu és o seu amor é como um furacão e ele ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu sou vejo a glória, percebo quão maravilhoso Ele é em mim, tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Diga! oh, meu Deus, aleluia. Me ama. Me ama. Me ama. Ele me ama. Me somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de Oh, graça meu Deus, nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um peixe apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com meus sentimentos. Quando eu penso, me ama.
favor da tua vida, nesta hora em nome de Jesus Cristo, amém? Ó Deus, nós queremos te dar graças, ó Pai, pelas bênçãos, pelas vitórias do Senhor neste lugar. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor leve cada um dos seus filhos em paz. Meu Pai, eu te louvo por cada pessoa, meu Deus, que esteve, meu Deus, ó Pai, meu Deus, participando conosco através das redes sociais. Meu Pai, se existe alguém enfermo, alguém, meu Deus, necessitando, meu Pai, de algo da parte do Senhor, meu Pai, eu lhe peço nesta hora, vá de encontro, meu Pai, nesta hora. Meu Pai, entregue a vitória, Jesus, para a vida dos seus filhos que aqui estão. Entrega, Senhor, pois com a tua grande bênção é que nós oramos. Desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos, sempre todos digam. Não pegue na mão do seu irmão, mas despede dele com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Logo após, os irmãos, suba lá em cima, tem uma mesa de café preparada lá em cima, amém? Os irmãos podem subir lá e podem se servir em nome de Jesus Cristo. Como diz nosso irmão Pablo, amém? Dá um abraço espiritual no seu, no teu irmão aí, em nome de Jesus, amém? Os irmãos que trouxe a sua oferta, se quiser, pode colocar aqui à frente em nome de Jesus. Vamos para despedir. Deixa abençoar minha vida em nome de Jesus. Pai Senhor, Pai Senhor, eu quero. Sacrifício de louvor, quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tem adoração em